Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos aqui, meus irmãos, para mais um estudo, para mais uma videoaula. Obrigado pela presença de vocês e que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente. Nós hoje vamos continuar com o nosso ministério, pois o nosso ministério ele é todo voltado à palavra de Yahweh e à obediência a Yahweh. E nos últimos vídeos para cá, eu tenho usado muito o texto que eu vou usar agora, Ishayahu 58:1, mais conhecido como Isaías 58:1, que diz para nós o seguinte: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Muito bem, meus irmãos, e o nosso objetivo aqui é obedecer a palavra de Yahweh, porque a ordem de Yahweh é que seus servos anunciem a transgressão do seu povo. Por que Yahweh manda os seus servos, aqueles que pregam a palavra, aqueles que estudam a palavra, aqueles que têm o dom de transmitir a palavra? Por que Yahweh dá essa ordem? Porque, irmãos, até a purificação do santuário, até terminar as 2.300 tardes e manhãs, nós estaremos sujeitos às contaminações desse mundo. Nós estaremos sujeitos ainda aos engodos desse mundo e aos enganos desse mundo. E Yahweh observa que ele manda anunciar a transgressão do povo dele, irmãos. E Yahweh não manda anunciar a transgressão do joio. E Yahweh manda anunciar a transgressão exatamente do trigo e da cevada. Porque o trigo e a cevada que são povo de Yahweh, que são plantação de Yahweh. De modo que não é fácil para nós, servos de Yahweh, profeta de Yahweh, porque Yahweh me colocou numa categoria de profeta, irmãos. E ele me escolheu, não foi eu que escolhi ser profeta. Não foi da minha vontade escolher ser profeta, muito embora sou muito grato, muito satisfeito. Fico muito satisfeito por Yahweh ter me escolhido, jamais ficarei orgulhoso. O orgulho é um dos 7 pecados capitais. E não existe orgulho santo. Quem fala que existe orgulho santo, então está dizendo que tem pecado santo, porque o orgulho é um dos 7 pecados capitais. Então, não é fácil para nós pregar a palavra de Yahweh. Mas quando nós, irmãos, nos colocamos, quando nós dizemos, eis-me aqui, Yahweh, envia-me a mim. E eu estou aqui, irmãos, nessa tarefa, para cumprir essa ordem que nós acabamos de ler em Ishayahu 58:1, mais conhecido como Isaías. E eu quero, irmãos, abrir mais uma vez as escrituras com vocês no livro de Salmos 141. Eu quero trazer essa nova e quero mostrar aos irmãos qual deve ser o nosso procedimento quando, pela parte de Yahweh dos exércitos, nós recebemos repreensão, admoestação e exortação. E aquele, irmãos, aquele que de fato é filho de Yahweh, ele vai estar inserido nessa categoria. Yahweh, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Yahweh, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não incline o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuarei nas suas próprias calamidades. Deixa eu procurar uma outra tradução que posso aqui mostrar para vocês, irmãos, algo interessante no verso 5.
Deixa eu procurar aqui a Nova Versão Internacional. Eu creio que é essa aqui. A Nova Versão Internacional. Olha o verso 5, irmãos, que fala aqui, ó. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo dos ímpios, ou o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Vocês estão entendendo, meu irmão? Fira-me o justo, ele está dizendo aqui, com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Irmãos, vocês estão conseguindo deslumbrar? Vocês estão conseguindo deslumbrar o que esse verso 5 acabou de nos falar? Fira-me o justo com amor leal. Eu vou colocar de novo, irmão, porque nessa versão ainda fica mais claro. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda. Olha só, fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Irmãos, quem é de Ial jamais vai se sentir ofendido por uma repreensão, por uma exortação. Pelo contrário, irmãos, quem é de Ial vai ficar satisfeito se porventura levantar um outro Ialdim e falar para mim. Eu posso dizer isso aqui, irmãos, aqui com toda sinceridade. Se levantar um Ialdim para mostrar para mim os meus erros, abrir as escrituras e dizer, irmão, você está ensinando isso, mas as escrituras ensinam isso. Você está errado, meu irmão. Então isso para mim, irmão, será como óleo sobre a minha cabeça. Eu prefiro ouvir a repreensão do justo do que ouvir o elogio do ímpio, do que receber o óleo do ímpio sobre a minha cabeça. Eu prefiro, irmãos, receber fel na minha boca que seja dado pelo justo, mas eu não quero receber o mel dado pelo ímpio. Eu não quero que o meu paladar prove o mel dado pelo ímpio. Eu prefiro que ele prove o fel dado pelo justo do que o mel dado pelo ímpio. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E quando esse amigo que vos fala, quando eu trago aqui repreensão, principalmente pelo profeta Romilson, quando foi que eu falei mal, que eu maldisse ele? Quando foi, irmãos, que eu falei que ele não é servo de Ial? Todo tempo aqui eu falo que o irmão Romilson é um eleito, é um escolhido de Ial. Isso eu tenho revelação disso, irmãos, pelo próprio contexto que ele está inserido nesse panorama profético, nessa camada do tempo. A realidade, irmãos, que o nosso irmão Romilson é um profeta. E não é um profeta falso. Porque, na exceção da regra, ele está inserido. Não é porque ele errou datas e mais datas do arrebatamento que eu o julgo como um profeta falso. Não, irmãos, nosso irmão Romilson não é um profeta falso. E eu aqui não estou lisonjeando ele, não, que eu não preciso disso. Se eu tenho Ial dos exércitos, todo-poderoso dos exércitos, Ial dos exércitos, e seu filho Ial Shamashia, que estou sobre a obediência, sob o comando dele, para que eu vou querer lisonjear os outros? Mas nem tão pouco também maltratar, irmãos. Eu, quando admoesto, quando eu exorto por amor, porque eu não quero que o corpo do Machia sofra tristeza, sofra dor. Porque quando a repreensão que eu vejo aqui, irmãos, a mais importante delas, a exortação que eu trago em relação ao ministério do Atalaia de Ial, quando eu trago aqui, principalmente dos grupos, eu não me lembro de ter visto alguém banido lá do canal Atalaia de Ial, eu não me lembro, mas do grupo Atalaia de Ial, eu mesmo fui escorraçado, fui exterminado, excluído, e sem um motivo justo. E não falo isso com mágoa, irmãos, nem nada disso. Participo de mais de 50 grupos, e todos eles, irmãos, se quiser me excluir, eles são livres para isso, mas não vão ficar
inculpável diante de Yahshua. Quando na doutrina de Yahshua, Yahshua nos avisa, ele nos exorta na parábola do trigo e do joio. Os discípulos perguntam: queres, mestre, que nós arranquemos o trigo? Ou melhor, arranquemos o joio? O mestre diz: não, deixa ambos crescer juntos. Na colheita, aí sim, um será separado em feixe para ser queimado e o outro vai ser recolhido nos celeiros celestiais. Então, irmãos, quando eu trago essa exortação e bato nessa tecla, porque é uma tecla a ser batida. E não sou eu que quero bater nessa tecla porque eu tenho prazer de bater nessa tecla. Não, eu trago porque Yahweh manda eu anunciar a transgressão do povo dele. E, infelizmente, no ministério do Atalaia de Yahweh, principalmente nos grupos Atalaia de Yahweh, tem essa maldita desobediência, porque é uma maldita, irmãos. Porque tudo que a gente faz em desobediência a Yahweh torna-se maldito. Os que não guardam a lei de Yahweh, eles são malditos. Estão na maldição da lei. E a lei de Yahweh, irmãos, ela é para ser cumprida. Ela não é para ser rejeitada. E Yahshua, na íntegra, foi o único que pôde cumpri-la. Não que nós não podemos cumpri-la. A cumprimos quando praticamos o amor. Cumprimos a lei de Yahweh quando amamos a Yahweh, nosso Criador, quando amamos o nosso próximo. Você gostaria, irmão, de chegar numa rede social, ali expressar a sua opinião, e as pessoas lá te fuzilassem, te reprimissem, te oprimissem? Não é o que Yahweh pede de nós? O que Yahweh pede de nós? Que nós venhamos a soltar a ligadura da opressão, a ligadura, as algemas que oprimem. Então, se você impede seu irmão de falar, apenas impede, não ensina o seu irmão por que ele não deve falar. Porque, irmãos, infelizmente, quando você chega com o assunto terra plana no Atalaia de Yahweh, você não é ouvido. E quando muito é ouvido, não é tolerado. Porque se você insiste com o assunto, eles excluem você. E não é isso que Yahweh quer de nós, meus irmãos. Não é isso. Meu irmão Romilson, meu irmão Lucas Ferreira. Não é isso que Yahweh pede de nós, que Yahshua pede de nós. Yahshua pede de nós que nós tenhamos paciência uns com os outros, suportemos as cargas uns dos outros, tenhamos ouvidos para ouvir a voz uns dos outros, sejamos tardios no falar, mas ávidos em ouvir, em deixar nossos irmãos se expressar. Você acha que Yahweh se agrada de você silenciar o teu irmão dentro da plataforma que você faz parte? Calar a boca do seu irmão? Excluindo, deixando de lado, maldizendo o seu irmão, chamando o seu irmão de herege? Será? Será mesmo que Yahweh está feliz com essas coisas? Quando ele diz que os maledicentes não herdarão o reino? Os maledicentes, irmãos, são aqueles que falam mal do próximo. Se não me falha a memória, Salmo 15, se não me falha a memória. Yahweh, quem tem o direito de morar na tua casa? Quem pode viver no santo lugar que habitas? Só tem esse direito aquele que vive uma vida justa, que faça somente o que é certo, que seja sincero e verdadeiro no que diz, que não prejudique os amigos e nem calunie os vizinhos, que trate com respeito aqueles que amam e obedecem a Yahweh, que cumpre o que promete, ainda que com prejuízo, empresta aos que necessitam sem lhes cobrar juros, e por nenhuma razão testemunhe contra inocente. Aqueles que assim procedem estarão sempre seguros. Então, irmão, se não me falha a memória, esse salmo é o Salmo 15. Quem tem o direito de morar na tua casa? Aquele que não fala mal do próximo. Quando você chama o teu irmão de herege, você está falando mal do próximo. Quando você chama o teu irmão de filho do diabo, você está falando mal do próximo. Então, irmãos, eu estou aqui exatamente cumprindo uma ordem de Yahweh. E eu não posso deter-me. Eu não posso impedir-me por causa de opinião A ou opinião B. Vai sempre levantar aqui engraçadinhos
passando a mão na cabeça de quem é repreensível, porque, irmãos, como o irmão Pedro, o nosso irmão Shaul, repreendeu ele na cara de todos, na frente de todos, porque Pedro, antes de chegasse os da circuncisão, ele estava comendo, bebendo junto com os gentios. Quando se aproximaram os da circuncisão, Pedro dissimuladamente foi se afastando. E Shaul disse: Pedro, como tu vive como gentil? E agora que chegou os da circuncisão, agora que chegou o judeu, você se afasta? Agora que chegou os ialdins, você se afasta, Pedro? Então Pedro ali naquele contexto, ele era repreensível. E tomou a repreensão de Shaul. Então quando eu repreendo aqui o Atalaia de Al no sentido de excluir pessoas, eu não estou repreendendo, irmão, de coisa que veio da minha cabeça. Eu estou repreendendo que você sabe muito bem, só você ler a parábola do trigo e do joio. E ela está em Matitial 13, do 24 ao 46. Nós não vamos ler, porque está lá. Os discípulos, eles insinuam ao mestre: mestre, quer que nós vamos lá e vamos arrancar o joio? O mestre diz: não, deixa para ele ser colhido até o dia da colheita. Os anjos é que farão essa obra. Essa obra de arrancar, irmão, de excluir, não é nossa. E Alcha disse: quem comigo não ajunta, espalha. Qual é a parte que vocês não estão conseguindo entender disso? O que é juntar, irmãos? É você abraçar e manter perto. O que é espalhar? É você tirar. Não é isso que o Atalaia de Al faz nos grupos deles? Silenciam pessoas, calam pessoas, excluem pessoas. Tudo isso, e silenciar é o mesmo que excluir, irmão. Porque excluiu a pessoa ali, ela não tem mais como comentar, não tem mais como postar nada no grupo, porque ele está excluído. Todas as postagens que ele for fazer, por exemplo, os nossos vídeos aqui, esses vídeos não chegam até o Atalaia de Al, até onde eu sei, não. Porque não tem como eu postar para eles, eu não faço mais parte. Como é que os nossos vídeos aqui vai chegar a eles? Entendeu? Então, meus irmãos, é nesse contexto. Se um justo chegar aqui e me repreender, me mostrar o meu erro, vai ser como um bálsamo. Um bálsamo. A repreensão do justo é um bálsamo para mim. Fira-me, e será isso muito bom. Porque quando um justo repreende, irmãos, ele não repreende porque ele é mau. Porque se ele fosse mau, ele não seria justo. Lembra que a oração do justo pode muito na sua eficácia, no seu poder? Pode muito, irmãos. E é praticar um ato de justiça você abster de abraçar um irmão? Porque quando tu exclui um irmão do seu convívio, você já não pode mais abraçar aquele irmão. Você mais não pode mais abraçar. E é por isso que Alcha disse, irmãos, que é para nós não tirar o joio, arrancar o joio. Porque o joio tem que ser abraçado também, irmãos. E não para que ele seja salvo, porque joio não se salva, não tem como salvar, mas para que ele fique indesculpável. Ele não pode dizer que não foi amado. Quando a gente abraça o joio, irmãos, é para que ele fique indesculpável naquele dia. Ele não vai poder dizer que ele foi rejeitado, que ele não recebeu o amor, que ele não recebeu o evangelho. Até o evangelho ele tem que receber. Porque o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Como que tu vai pregar o evangelho para o joio na tua rede social, se na tua rede social você julga que todo joio tem que ser arrancado? Como que ele vai ouvir o evangelho na tua rede social? Como que as mensagens do nosso irmão Romilson vai chegar para esse joio se você já arrancou ele? Tirou ele do alcance da pregação do evangelho. É por isso que o joio tem que ser mantido, irmãos, até o final. Porque ele tem que ter contato com as mesmas coisas que nós temos contato. Para que ele fique indesculpável naquele dia. Para que ele não possa dizer assim: eu não te conheci. Como que eu ia abraçar? Como que eu ia escolher? Essa garrafa é sou eu que bebo ela aqui em casa. Quando chega a visita aqui, eu já aviso logo, ó, aquela garrafinha lá. Até porque também para
visita que chega aqui, ela não abre a geladeira para pegar água, porque eu tenho um filtro que lhe gela também. Aí a visita que é água, ele vai lá no filtro e pega. Então, irmãos, aqui dentro desse contexto, eu não estou falando asneira, não estou falando abobrinha. Eu sou um profeta, irmãos. Eu tenho que tomar cuidado. Cuidado, vigiar a todo tempo. A todo tempo eu tenho que vigiar, meu irmão, minha irmã. E eu não falo aqui, eu não repreendo aqui, e eu vou deixar de repreender quando eu souber que essa política de excluir irmão cessou lá na rede social deles. E o dia que essa política de excluir irmão tiver cessado, e eles entender que eles não estão contra um qualquer, eu não sou um cidadão comum não, irmãos. Eu sou um ministro do Evangelho, escolhido pelo Ial dos Exércitos e chancelado por Ial Shamashia. Então, uma coisa que eu falo para vocês: querem ser abençoado? Obedeça a palavra de Ial. Obedeça a voz de Yalcha. Yalcha, em tempo algum, permite que nós tenhamos ou venhamos a fazer uso desse mecanismo que é comum em Laodiceia. Em Laodiceia, irmãos, é comum excluir irmão, excluir irmã, é comum. E dentro de Laodiceia tem exclusão a 3x2, a toda hora tem exclusão lá. Que um irmão seja disciplinado em algumas circunstâncias, em algumas coisas, tudo bem. Disciplinado. Disciplinado de que maneira, irmãos? De que maneira que o irmão pode ser disciplinado? É calar o irmão? É não deixar o irmão participar da comunhão? É assim que tem que ser disciplinado? Não. A disciplina, irmãos, quando alguém está em desacordo com a vontade de Yalcha, a disciplina é entregar aquele irmão para que Satanás o aflija, para que ele aprenda a temer. Não é a igreja que vai discipliná-lo, mas a entregar ao poder de Satanás. Lembra que Shaul disse? Entrega o tal a Satanás, para ver que salva pelo menos o espírito dele. Para ver que se pelo menos a gente consegue salvar o espírito. Porque a carne para nada aproveita. Salvando o espírito, ele morrendo naquela carne que foi rebelde, ele ainda terá outra chance quando ele reencarnar. Por isso o Shaul disse, entrega aquele irmão a Satanás para ver que salve pelo menos o espírito dele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A conjuntura, a estrutura dessas coisas? Eu não trago aqui, irmãos, repreensão e exortação porque eu quero. Pelo contrário, eu queria estar aqui pregando e enaltecendo o crescimento da igreja de Yalcha, a maturidade da igreja de Yalcha. Outro dia mesmo aqui, irmão, num vídeo passado aí, 1 ou 2 vídeos atrás, um irmão falando de jejum, dizendo que o jejum é para matar as obras da carne. Olha só, quem ensinou isso para ele, que o jejum é para matar as obras da carne? Vê se a igreja não está precisando de repreensão, admoestação e ensino correto. Eu estou dando só um exemplo aqui. Aonde que a Bíblia diz que o jejum é para matar a obra da carne? Quando as escrituras afirmam, o que mata a obra da carne não é o jejuar, mas sim o andar em espírito. Se você anda em espírito, logo as obras da carne estão mortas para você. Por que elas estão mortas? Porque você está andando em espírito. E quem anda em espírito não pratica as obras da carne. Então o jejum não é para você mortificar a obra da carne. A finalidade do jejum, inclusive até aí, ontem foi postado o vídeo ensinando sobre a finalidade do jejum. Para que é o jejum? O jejum, irmão, não é para mover o braço de Ial em nosso favor. O jejum é para exatamente nós confirmarmos que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Ial. Não foi isso que Yalcha jogou nas forças de Satanás? Na cara de Satanás? Satanás mandou que ele transformasse as pedras em pães. Então, olha que isso depois de 40 dias de jejum.
Ele então disse para Satã: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha, irmão, ele estava com uma fome tremenda. 40 dias de jejum. Então a finalidade de jejum é confirmar a palavra de Yahweh, que nos diz que nem só de pão vive o homem. Então o jejum é para isso, irmãos. É para nós confirmarmos de que nem só de pão a gente vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. O jejum não nos favorece em nada no favor de Yahweh. O favor de Yahweh é favor. E Yahweh não faz as coisas por nós por mérito nosso. Não faz porque você jejua ou porque você deixa de jejuar. Ele faz porque nos ama. O jejum não abre porta e nem fecha a porta, irmãos. O jejum, a finalidade dele é exatamente nós mostrarmos que nem só de pão vive o homem. Lembra quando Yahweh esteve aqui? Enquanto o noivo está com a noiva, não precisa ela jejuar. Mas quando o noivo for tirado, vai ser necessário a noiva jejuar. Por quê? Porque quando o noivo está com a noiva, irmão, quando ele estava aqui, não tinha glutonaria naquele grupo que seguia Yahshua. E a glutonaria, vocês sabem que é pecado. Naquele grupo que seguia Yahshua, irmãos, aquele grupo não comia qualquer coisa. Porque o nutricionista daquele grupo era o próprio Yahshua. O próprio Yahshua determinava o que eles iam comer. E sempre Yahshua direcionou para o melhor. E na beira da praia, que ele preparou peixe e pão ali. Quando os discípulos chegaram, já tinha peixe e pão para eles. Lembra? Na refeição de Elial, o corvo levou lá pão e carne. Que coisa fantástica, meu irmão. Mas quando Yahshua foi levado ao céu, nós agora precisamos jejuar. Precisamos jejuar para mover a mão de Yahweh? Não, para o benefício do nosso próprio corpo. Porque quando a gente jejua, quer você acredite ou não, a gente passa por um processo de purificação das toxinas que o alimento, ele tem toxina e tem que ser eliminada. Por onde é eliminada as toxinas? Pela urina, pelo suor, pelas fezes. E então, quando a gente jejua, a capacidade de exterminar toxina, ela aumenta. Porque o teu organismo não está preocupado em tirar nutriente, em separar, tirar nutriente e jogar fora as toxinas. Quando você está jejuando, o teu organismo está fazendo uma limpeza geral no teu corpo. Está tirando as toxinas que o nosso corpo produz. Então o jejum, ele traz um benefício físico, um benefício para o nosso corpo. O benefício que o jejum traz para nós, irmãos, é um benefício para o nosso próprio corpo. Não é um benefício para o espírito. O benefício para o espírito é você andar no espírito. O que é andar no espírito? É orar, é ler a palavra de Yahweh, é ajudar o teu próximo nas necessidades dele, quando isso é possível para você, quando você pode, quando você tem algum recurso para ajudar o teu próximo. Por exemplo, você comprou uma geladeira nova, e então você encostou a geladeira antiga e o teu próximo não tem nenhuma. Aí tu vê o teu próximo, você sabe que o teu próximo está sem geladeira, e ali é evidente, irmãos. Por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho 2 geladeiras, e todas 2 estão em uso, porque todas 2 a gente precisa dela, pelo espaço que a gente precisa de guardar os nossos alimentos. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu tenho uma terceira geladeira e essa terceira geladeira está parada, estou vendo meu irmão que não tem nenhuma, eu posso chegar e ceder aquela geladeira para ele. Uma vez que eu não vou mais usar. E eu já fiz isso aqui, irmãos, muitas vezes. Porque de tempo em tempo, por exemplo, quando a geladeira já está com 10 anos, para mim ela já está velha. Velha demais e já está gastando luz demais. Então, dentro do contexto, irmãos, que a gente vive nesse mundo, o contexto tem que ser o contexto de serviço, contexto de fidelidade, lealdade, entendeu? E, sobretudo, irmãos, andar na verdade. Tirar os engodos, tirar o profano do ministério
que a gente assumiu em nome de Yahshua Mashiach. Em nome de Yahshua Mashiach. Então nós temos que tirar, irmãos, tudo que é de ruim, tudo que não condiz com aquilo que as Escrituras ensinam. As Escrituras afirmam que nós não podemos praticar o ministério da exclusão, que Laodiceia pratica desde o seu nascimento até hoje. Você pode olhar que em todas as igrejas de Laodiceia tem esse ministério de exclusão. Mas por que tem? Porque não tem a luz que nós temos. Eles não entenderam que Yahshua diz que não é para excluir. Mas Laodiceia exclui. E excluir, irmãos, é a obra de Laodiceia. Você dos grupos Atalaia de Yahweh, você, principalmente você que administra o grupo. Você está fazendo a mesma obra de Laodiceia. No teu ministério tem uma coisa em comum com Laodiceia. Laodiceia exclui, você também exclui. Laodiceia desobedece uma ordem de Yahshua, que disse que não é para excluir, mas você também faz a mesma coisa. Então, para você falar mal de Laodiceia, ou para você apontar o dedo para Laodiceia, você tem que deixar de fazer a obra que Laodiceia faz. E uma da obra que Laodiceia faz, que é comum a muitos grupos de Aldim espalhados por aí, é a obra de exclusão, irmãos. Laodiceia, ela é rápida na obra de exclusão. Laodiceia não conta até 10. Ela não conta até 10. Quando você faz alguma coisa errada, ela não conta até 10 para excluir. E você que está assistindo esse vídeo, ou alguém que estiver assistindo esse vídeo, não para poder jogar na cara de ninguém não, irmãos. Fala se você já passou por uma experiência de exclusão em uma rede social, em uma igreja. Coloca aqui nos comentários se você já passou por esse desagradável acontecimento. Porque, irmão, ninguém gosta de ser excluído de lugar nenhum. Todo mundo quer fazer parte do grupo, irmãos. E cadê o amor que nós temos que demonstrar aos nossos irmãos? E como a gente demonstra amor aos nossos irmãos? Quando ele chega para fazer parte do grupo, a gente o abraça, a gente o recebe. E nos nossos grupos, Yahweh Shalaim, no Facebook, no WhatsApp e no Messenger, irmãos, ninguém precisa pedir para entrar no grupo. O grupo é público, não é privado. O grupo é público. Está lá para quem quiser entrar e sair. Sai e entra quem quer. Eu não excluo. Eu só recebo, por exemplo, o irmão Max, fabricante de cadeira, ele para entrar no grupo, ele não estava conseguindo. Olha só, irmão, ele não estava conseguindo entrar no grupo. Aí ele mandou um zap para mim, pedindo para mim o adicionar. E olha que o grupo é público. E ele não estava conseguindo entrar. Mas, como ele é um servo de Yahweh, como ele é um adorador de Yahweh, e Yahweh me deu o privilégio de adicionar o nosso irmão Max, o fabricante de cadeira. De modo que é assim que a coisa funciona. Quem comigo não ajunta, espalha. E eu quero ajuntar, irmãos, com Yahshua Mashiach. Quero ajuntar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Que Yahweh dos exércitos nos abençoe. Que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Que Ele nos ensina a amar Yahshua de todo o nosso coração. Que Ele nos cubra com a benevolência do seu escudo. Que Ele traga sobre nós toda virtude, toda sorte de bênção que a gente precisa. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.